Bom, hoje a gente vai falar sobre a evolução das constituições. A primeira foi a Constituição de 1824, em que foi outorgada por Dom Pedro I em março de 1824, através da primeira Carta Magna Brasileira, em que garantia a unidade territorial, instituía a divisão do governo em 4 poderes e estabelecia o voto censitário, que no caso era o voto ligado à renda do cidadão. O regime de governo estabelecido foi a monarquia hereditária. Haviam 4 poderes: o poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador. O moderador era exercido pelo imperador e dava o direito de intervir nos demais poderes. O executivo era exercido pelo imperador. O legislativo era composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E o judiciário, os juízes eram nomeados pelo imperador. O direito ao voto para os homens livres, maiores de 25 anos e renda anual de mais de 100 mil réis era permitido votar nas eleições primárias, onde eram escolhidas aqueles que votariam nos deputados e nos senadores. Estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Brasil. No entanto, a Igreja ficou subordinada ao Estado através do padroado. A Constituição de 1824 durou 65 anos e até hoje foi a que durou mais tempo e vigorou no Brasil. A Constituição de 1891 foi outorgada em fevereiro de 1891 no governo de Deodoro da Fonseca, 2 anos após a proclamação da República no país. Influenciada pelo positivismo, esse documento foi essencial para consolidar a nova forma de governo republicano, que no caso foi o federalismo, em detrimento do anterior, que foi o monárquico. Houve a separação entre a Igreja e o Estado. A Constituição de 1934 foi outorgada em julho de 1934 no governo do presidente Getúlio Vargas, inspirada, sobretudo, na Constituição Alemã da República de Weimar. O poder executivo era exercido pelo presidente da República, com um mandato de 4 anos e sem direito à reeleição. Focou em questões sociais e questões trabalhistas, estabelecendo assim o salário mínimo, a jornada de 8 horas de trabalho, repouso semanal e férias remuneradas. Proibiu o trabalho infantil e a diferença de salário entre homens e mulheres. A partir disso, além de criar a justiça eleitoral, criou a justiça trabalhista. Houve a concessão do direito ao voto às mulheres, sendo de caráter obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, exceto mendigos e analfabetos, deixando assim uma característica da Constituição anterior, baseada no voto aberto concedido somente aos homens. A Constituição de 1937 foi a primeira Constituição autoritária do país, de forma que focou nos interesses de determinados grupos políticos. Foi outorgada em novembro de 1937, representando o documento que funda a ditadura do Estado Novo no país, a Carta Constitucional do Estado Novo. Após dissolver o Congresso, Vargas apresentou a Carta de 1937, documento de cunho centralizador, demonstrando um certo fascismo e autoritarismo da figura do presidente da República. Segundo a Constituição de 1937, o presidente seria eleito por meio da eleição indireta, com mandato de 6 anos. Sofreram supressão os partidos políticos e os poderes legislativo e judiciário foram unidos, cujo maior poder estava concentrado nas mãos do chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente.
Na Constituição de 1946, foi promulgada em setembro a 5ª Constituição do país e a 4ª do período republicano. Foi assinada pelo presidente da República e antigo ministro de Guerra durante o governo de Getúlio, o militar Eurico Gaspar Dutra. Esse documento estabeleceu novamente as atribuições e independência de cada poder, legislativo, executivo e judiciário, além de propor o fim da censura, da pena de morte e do direito à greve, reforçando assim os direitos e a liberdade individual dos cidadãos. De regime presidencialista, de acordo com a nova Constituição, a eleição para presidente da República aconteceria de forma direta, com mandato de 5 anos. A Constituição de 1967 foi promulgada em janeiro, durante o governo do militar Humberto Castelo Branco. O autoritarismo e a centralização dos poderes resultariam nas principais marcas da Constituição de 1967, com a implementação dos atos institucionais propostos pelos militares. Segundo a Carta de 1967, o presidente seria eleito de maneira indireta, dentro do mandato de 5 anos. Além disso, a concentração do poder estava centralizada no poder executivo. A Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro de 1988 durante o governo de José Sarney e que vigora até os dias atuais. Apresenta a nova realidade do país mediante um processo de redemocratização após o término do regime militar. A Carta de 88 foi uma Constituição promulgada, ou seja, contou com a participação popular em sua elaboração. Ela é um documento formal e escrito, com um sistema ordenado de regras, dogmático, elaborado por um órgão constituinte, analítico e rígido, ou seja, seu texto é extremamente minucioso e só pode ser alterado com dificuldades, ou seja, com as emendas constitucionais. Quanto às eleições, estas voltaram a ser diretas e universais, sem distinção de classes ou gêneros, embora obrigatórias para todos os maiores de 18 anos, exceto analfabetos, que são facultativos. Suas principais características estão no fim da censura nos meios de comunicação, direito de voto aos analfabetos e aos jovens, redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, o abono de indenização de 40% do FGTS, seguro-desemprego, férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário, direito à greve trabalhista, licença maternidade de 120 dias e licença paternidade de 5 dias. Agora iremos fazer uma comparação entre a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição do Brasil. Bom, a Constituição dos Estados Unidos entrou em vigor em 1787 e foi promulgada. Porém, devido ao seu longo período de vigência, esteve sujeito a 27 emendas, principalmente devido aos direitos do cidadão. Assim como o Brasil, os Estados Unidos são divididos nos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e possuem um regime presidencialista, sendo elegido o presidente, que será responsável por comandar o país, que se divide em 50 estados, utilizando do federalismo, que consiste na ideia de que os estados possuem uma autonomia político-constitucional, se diferenciando apenas no quesito que se refere ao número de partidos. Porque no Brasil temos o pluripartidarismo e nos Estados Unidos temos o bipartidarismo, que consiste nos republicanos e democratas. Já na Constituição, temos uma classificação que também se assemelha do Brasil, pois é promulgada, escrita, dogmática e rígida, sendo diferente apenas quanto à extensão,
pois é sintética, que se refere ao uso de apenas normas essenciais para o funcionamento do Estado. E quanto à forma, pois é escrita e legal, ou seja, as regras aparecem em documentos escritos, porém fragmentadas, diferente do Brasil, que é em um único texto. Certa semelhança da Constituição dos Estados Unidos com a do Brasil pode ser explicada pelo fato de que na Constituição de 1891, o Brasil já tinha o modelo norte-americano a ser seguido, influenciando o Brasil em vários sentidos, como no liberalismo.